o efeito estufa que dá origem ao aquecimento global. Com licença, um momentinho, tomar uma água. Tem uma aguinha aqui, gente? Só um momentinho que eu vou ver o arquivo dos slides que eu vou projetar para vocês. A coisa lá no Ártico está feia. E na Antártica? Eu recebi um convite de um navio norueguês da Noruega, um navio importante chamado Norge, e é um navio que visita, tem feito isso nos últimos 3 anos, visita a Antártica, levando alguns passageiros turistas, e a metade do resto do povo que está lá dentro são cientistas. Esse ano tinham mais de 50 cientistas de várias áreas, todos indo lá para ver, tentar entender o que está acontecendo. E eu tive um convite para fazer a reportagem. Tive essa sorte que a carreira de jornalista, às vezes, não é muito difícil, mas às vezes dá para nós essas oportunidades de fazer uma viagem que eu provavelmente nunca poderia fazer, porque é muito caro. Subi nesse barco, fizemos primeiro o arquipélago das Malvinas, depois descemos cada vez mais em direção à Antártica, visitamos a ilha da Geórgia do Sul e finalmente rumamos para a Península Antártica, que é o trecho da Antártica mais próximo do final da América do Sul, aí da Terra do Fogo, da Argentina. Bom, a Antártica hoje está colonizada por muitas dezenas, eu acho que já tem mais de 100 bases militares e de pesquisa científica de diferentes países. Todos os países que têm um pouco mais de poder aquisitivo puseram a sua base lá, já pensando, não é, no dia em que aquilo lá vai poder ser explorado economicamente, estrategicamente, militarmente, etc. Inclusive, o Brasil, nós temos uma base na Península Antártica chamada Base Comandante Ferraz. E, na verdade, quando esse navio, onde eu estava, quando ele se aproximou da península, não estava programada uma visita à base brasileira Comandante Ferraz. E eu estava até muito chateado com isso. E outros brasileiros que estavam no navio também. Não, pode ir mais à frente. Lá no fundo vocês estão vendo o navio. Pode ir mais. Não é esse. Esse é aquilo que finaliza esse setor. Mais um pouquinho de placenta, porque nós estamos acertando aqui. Não, esse é foto do staff, não é. Dá para ver tudo? Não. Antes de entrar no mérito das fotos, então eu estava contando para vocês que nós em princípio não estávamos programados para descer na base brasileira, mas sim na base polonesa, que fica pertinho, fica a 3 quilômetros da base brasileira. Acontece que um primeiro problema, devido ao aquecimento global, aconteceu logo na nossa chegada. Ou seja, a temperatura na região já tinha subido a tal ponto que o degelo daquela camada congelada em cima do mar tinha acontecido com 2 meses de antecedência. Ou seja, um degelo que em geral acontece aí da metade de dezembro em diante, começou a acontecer no final de outubro. Portanto, e aconteceu com tanta violência que toda a Bahia, onde se encontra a base polonesa, estava absolutamente repleta de icebergs, de todos os tamanhos, imensos, pequenos, a tal ponto que esse navio, mesmo sendo um navio importante, e é um navio, não é um quebra-gelo, mas é um navio
esse norueguês especializado para navegar nessas águas, não tinha absolutamente como entrar ali, nessa baía. Então, eles telefonaram para a base brasileira, pediram permissão para a gente visitar a base brasileira e o comandante da base aceitou. Chegamos na base brasileira. Isso aqui é só um pôr do sol. Você que vai tá bom. Bota no quadro. Não, deixa aqui, deixa eu falar primeiro, depois nós vamos ver as imagens, porque senão vai dar confusão. E aí, para mim foi até uma alegria, né? Pô, é um sonho que eu tinha há 20, 30 anos visitar essa base Comandante Ferraz. E lá fomos nós. O navio parou, havia possibilidade daqueles barquinhos de borracha, não é? Ir navegando, contornando um pouquinho aquelas pedras de gelo boiando na água, até chegar ao litoral, uma espécie de prainha diante da base brasileira. E quando o nosso barquinho de borracha chegou na praia, eu já estava todo excitado, olhando, e eu só via aquela imensidão branca de gelo e de neve, e não via base nenhuma. Agora, eu tinha visto documentários e fotografias da base brasileira, e eu me lembrava muito bem como ela era. Ela era uma porção de galpões, todos feitos de ferro galvanizado, pintados, as paredes pintadas numa cor verde, aquele verde da bandeira brasileira, e o teto pintado de laranja, em cima do teto cheio de antenas parabólicas, etc. E eu chego na praia, onde deveria estar a base, e não tem base nenhuma, só tem neve, e aqui e ali umas manchas cor de laranja. E havia nos esperando nessa praia um dos funcionários da base brasileira, um tenente da Marinha, tenente Roberto Santos, aliás, baiano, de Salvador. E a primeira coisa que eu perguntei para ele, eu falei: tenente, onde é que está a base brasileira? Ele disse: está aqui. Eu falei: não, aqui não tem nada, aqui só tem neve. Ele disse: está aqui. A base está soterrada embaixo de 4 metros de neve. Eu falei: como assim soterrada? Soterrada. A quantidade de neve que caiu foi tão grande que cobriu a base. A base está toda coberta. Vocês vão ver na fotografia. Ah, olha aqui. Essa aqui é a entrada da base. A entrada da base é essa porta aqui. Aí ele disse: venha ver aqui, a entrada da base é aqui. Então nós chegamos dentro de um buraco, aí é uma espécie de uma escadinha talhada no gelo, e é lá onde você está vendo aquele escuro ali no fundo, aquela é a entrada da base. A partir daquela porta, entra-se num salão muito grande, que é uma espécie de salão social, onde tudo acontece, as reuniões, toma-se café, etc. Aliás, eu adorei quando eu pus o pé lá dentro. Eu estava já há 20 dias comendo aqueles peixes noruegueses, tudo peixe defumado, e a primeira coisa que eu sinto no ar dentro da base é aquele cheirinho de café. E eu olho assim em cima de uma mesa e eu vejo uma porção de bandejas cheia de bolacha maisena. Eu falei: estou no Brasil. Mas no Brasil, soterrado pela neve. Você tem 4 metros de neve da base até o teto. E eu perguntei então aos cientistas, aos brasileiros que estavam lá: falei: mas isso acontece todos os anos? Esse soterramento? E eles disseram: não, isso é a primeira vez que acontece uma tal quantidade de neve desde 1982, quando a base Comandante Ferraz foi inaugurada. Eu falei: qual é o motivo? Qual é a causa de tanta neve?